Sejam bem-vindos para mais um estudo da Palavra do nosso Deus. Hoje vamos fazer o nosso terceiro estudo de uma série de 6 estudos sobre Deuteronômio, capítulo 6, versículos 1 a 9. Nosso primeiro estudo sobre este tema foi: por quem os nossos filhos estão sendo educados? Nosso segundo estudo foi: como os nossos filhos estão sendo educados? Se você não assistiu a esses dois estudos, eu convido você a acessar nosso canal no YouTube e assisti-los. O nosso terceiro estudo é: para que os nossos filhos estão sendo educados? Relembrando, queridos, que o texto que estamos analisando é o texto de Deuteronômio capítulo 6, versículos 1 a 9. Eu quero dar destaque aos versículos 6, 7, 8 e 9. Acompanhe comigo. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e em tuas portas. Tem em mãos um caderno e uma caneta para fazer as principais anotações e para que este estudo sirva de pontapé inicial para outros estudos e outras devocionais que você fará sobre este assunto. Para que os nossos filhos estão sendo educados? Tema do nosso estudo de hoje. Meus queridos, nós como pais comumente traçamos planos para os nossos filhos. E nesses planos costumamos planejar o seguinte: este filho vai ser médico, este filho vai ser engenheiro, este filho vai ser arquiteto, este filho vai ser advogado, este filho vai ser dentista. Enfim, cada pai tem os seus sonhos, cada pai tem os seus projetos para a vida dos seus filhos. Comumente, muitas vezes nós não planejamos o seguinte: este filho, antes de mais nada, pela graça de Deus, vai ser um bom cristão. Vai ser uma bênção na vida da igreja, uma bênção na vida da sua família e uma bênção na sociedade. Será que, tal qual planejamos o futuro profissional dos nossos filhos, nós também planejamos o seu futuro espiritual? Queridos, essa tendência muitas vezes de não planejar a vida espiritual dos filhos se manifesta não somente na infância, mas também no desenvolvimento posterior. Nós nos preocupamos demais em dar uma boa formação aos nossos filhos e ensinar os nossos filhos como viver neste mundo, como estar preparados para enfrentar esta parte da eternidade. E muitas vezes nós nos desdeixamos de prepará-los espiritualmente para viver bem nesse mundo e para as realidades do mundo vindouro. E é uma questão de prioridades. A palavra de Deus nos diz que a prioridade da formação espiritual dos nossos filhos não pode, em hipótese alguma, ser negligenciada. Provérbios, capítulo 22, versículo 6, texto já conhecido, já citado, mas que vale a pena relembrar. E ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará dele. Este tesouro é um tesouro que permanecerá inalienável até a vida adulta. Um tesouro de uma formação sólida espiritualmente. Queridos, antes de ser uma exclusividade da igreja, esta formação espiritual é uma particularidade do lar. É no lar que nós formamos espiritualmente os nossos filhos. É no lar que nós formamos solidamente os nossos filhos. Lares fortes, igrejas fortes. Lares disciplinados e corretos, igreja disciplinada e correta.
Há uma relação indissociável e intrínseca entre o lar e a igreja, meus queridos. A igreja, de certa forma, reflete em muito a espiritualidade que é cultivada no lar, dentro da minha casa, dentro da sua casa. E a minha exortação a minha oração no sentido de que nós, pais, possamos educar os nossos filhos no caminho do Senhor, ensinando-os a buscar, antes de mais nada, o reino de Deus. Ensinando-os a buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, porque nos diz a Bíblia, as demais coisas nos serão acrescentadas. Se nós ensinarmos assim, serão bênçãos para si mesmos, bênçãos para a sua família, bênçãos para a igreja e certamente bênçãos para a sociedade. E neste caso não importa a vida profissional ou a profissão que eles escolherão como seu projeto de vida. Sejam médicos, sejam engenheiros, sejam advogados, sejam dentistas, sejam arquitetos, serão bênçãos onde quer que estejam. Serão bênçãos para o reino de Deus e bênçãos para a vida do seu próximo. Que lições este terceiro estudo nos ensina? Anotem aí, primeira lição. Devemos planejar sim o futuro dos nossos filhos, sendo providentes e previdentes. Mas devemos ter consciência de que preparação para esta vida não é tudo. Devemos prepará-los também para a vida eterna. Segunda lição. Devemos ensinar aos nossos filhos o caminho em que deve andar. E não tão somente apontar o caminho que ele deve andar. Observe que o versículo nos diz: ensina a criança no caminho em que deve andar. Isso significa que enquanto andamos por este caminho, nós ensinamos os nossos filhos a andar nesse caminho. Terceira lição, a vitalidade da igreja está intrinsecamente relacionada à vitalidade dos lares. Lares fortes, igreja forte. Quarta lição, preparar os filhos para a experiência terrena inclui também implantar em suas mentes e em seus corações o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a si mesmo. Concluindo esta série de 3 primeiros estudos, que são por quem os nossos filhos estão sendo educados, como os nossos filhos estão sendo educados e, por fim, este último estudo, para que os nossos filhos estão sendo educados, eu quero trazer 3 desafios. Primeiro deles, não podemos abrir mão do nosso compromisso de educar os nossos filhos. Eles são herança do Senhor e devemos cuidar bem da herança que Deus nos deu. Sendo primeiramente gratos por tê-los. Em segundo lugar, cuidando deles e sabendo que somos responsáveis diante de Deus pela educação e pela formação dos nossos filhos. Não podemos nem superprotegê-los e nem deixá-los à vontade, à solta, para que, vivendo o equilíbrio da educação dos filhos, eles tenham maturidade espiritual, maturidade emocional e responsabilidade. Segundo desafio. As centenas de livros escritos sobre como educar os filhos e as centenas de conselhos que são dados por toda sorte de pessoas em todos os tempos. Mas há, sobretudo, um manual, que é o manual certo, seguro, para nos orientar em como educar os nossos filhos. E este manual é a palavra de Deus. É a Bíblia que eu e vocês temos em nossa casa. Terceiro desafio. A finalidade do nosso papel enquanto pais é formar os nossos filhos para que sejam bons cidadãos da terra e, consecutivamente, sejam bons cidadãos dos céus, amando a Deus sobre todas as coisas e amando ao próximo como a si mesmo. Que este estudo, meu querido irmão, minha querida irmã, abençoe a sua vida, abençoe o seu lar. Que este estudo te ajude na educação dos seus filhos, na formação dos seus filhos, e que eles sejam uma bênção para a vida de vocês, uma bênção na igreja e uma bênção na sociedade. Convido você
a conhecer a nossa igreja, se inscrevendo em nossa página do Facebook. Convido você a conhecer também os nossos projetos, inscrevendo-se em nosso canal do YouTube e inscrevendo-se também no canal do projeto Adolescou. Se quiser conhecer mais as doutrinas da Igreja Presbiteriana do Brasil, oferecemos também um curso de doutrinas bíblicas. Aguardamos vocês. Que Deus os abençoe. Na próxima página você verá os links dos canais da nossa igreja, nos quais pode se inscrever. Você é nosso convidado.